Salve, salve, minha gente! Nessa primeira videoaula do quarto semestre, nós vamos abordar um pouco sobre SP.1, que vai falar sobre os tipos de câncer de pele. Dentre os objetivos da aula, a gente vai tentar explicar aqui para vocês como funciona o ciclo celular, quem são os agentes reguladores do ciclo celular, o que são neoplasias cutâneas, as fisiopatologias dos três principais tipos de câncer de pele que vamos estudar, os tipos de diagnóstico e os tipos de tratamento. Então, entrando aqui na nossa aula, no primeiro tópico da nossa aula, a gente vai tentar entender como funciona o ciclo celular. O ciclo celular ele é responsável por controlar o crescimento e a divisão das células e permite que tecidos se renovem. Geralmente a gente vai ver no ciclo celular, eu deixei o quadro preto aqui, né, mas eu vou colocar em quadro branco que eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Pera aí. Pronto, voltei aqui. A gente vai ter que o ciclo celular vai ser dividido mais ou menos em 4 fases. Por exemplo, 4 fases não, né? Vai ser dividido em 2 fases e uma fase vai ser dividida em 3 partes. A gente vai ter a fase G1, a S, a G2 e a mitose, que é o que vai ser a divisão celular propriamente dita. Ou seja, na mitose a gente vai ter que uma célula mãe vai gerar duas células filhas idênticas, ou seja, as duas contendo 2N, ou seja, sendo diploides. Esse é o objetivo da mitose: renovar tecidos a partir de divisão celular que formam células idênticas. E então, o ciclo vai ser dividido em 2 fases principais. A intérfase, que é quando a célula não está em divisão, e a mitose, que é quando ocorre a divisão celular propriamente dita. E eu quero que vocês percebam aqui também que a intérfase, que será representada por essas 3 fases, elas compõem a maior parte do ciclo. Não é a mitose é apenas uma pequena parte do ciclo. E durante esse ciclo nós teremos checkpoints ao qual vão atuar agentes reguladores, que nós vamos falar mais para frente. E esses agentes reguladores vão funcionar como se fosse uma blitz, uma parada que vai ver se tem quebras de fita no DNA, erros de pareamento ou qualquer outra coisa que impeça a formação natural e normal das células. E aí, quando a gente entra aqui para falar um pouco sobre intérfase, a gente tem que é um estado de grande atividade metabólica e que ele representa a maior parte do ciclo celular. E aí a gente precisa saber um pouco dessas 3 fases da intérfase, a G1, S e G2. Na G1 a gente vai ter, vou escrever de azul, a gente vai ter um acúmulo de nutrientes e síntese de RNA. Na fase S a gente vai ter uma uma duplicação do material genético. E comumente a fase S ela é chamada de backup, né? A gente faz um backup do nosso DNA para poder formar outra célula idêntica à nossa. E tem a fase G2, que ela vai examinar. Ela examina se o DNA foi replicado corretamente por meio dos agentes reguladores. Acho que esses agentes reguladores é o que mais diferencia, né? No ensino médio. Quando a gente estuda isso no ensino médio, a gente não alcança esses agentes reguladores e a gente vai destrinchar eles um pouco mais à frente da aula. Então, falando um pouco sobre mitose, a mitose objetiva é formar 2 células idênticas, 2N, e ela será dividida em 4 fases.
Assim como a intérfase é dividida em 3, a mitose é dividida em 4. Na prófase, a gente vai ter uma condensação dos cromossomos. Na metáfase, os cromossomos vão se alinhar no centro do núcleo da célula. Na anáfase, esses cromossomos são puxados para lados opostos da célula. Através das fibras do fuso, né, que são os microtúbulos, que vão puxar esses cromossomos através das fibras do fuso. E na telófase, a gente vai ter que o citoplasma se divide para formar duas células filhas idênticas. E para deixar um pouco mais palpável a mitose, eu vou abrir aqui o nosso material aqui nessa imagem aqui. A gente vai ter que na mitose a gente vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na prófase a gente vai ter a condensação dos cromossomos, na metáfase eles vão se alinhar no centro do núcleo da célula. Na anáfase elas serão puxadas pelas fibras do fuso dos microtúbulos que ficam de lados opostos da célula. E na telófase a gente vai ter a chamada cariocinese ou citocinese, que é a formação de 2 novos citoplasmas, tá? E além da mitose, nós também temos a meiose, que eu vou pincelar um pouco aqui. Na meiose, eu acho que a etapa mais importante vai ser a prófase 1. São várias etapas, tá? Mas eu creio que isso não é tão importante para o nosso entendimento sobre câncer, e não é o objetivo da nossa aula. Mas para falar sobre meiose, a gente não pode deixar de falar sobre... Vou até escrever aqui. Crossing over, que ocorre na prófase 1, onde a gente vai ter que os telômeros, ou seja, a gente vai ter que essa perninha aqui vai ser trocada por essa perninha aqui. Essa perninha do azul vai ser trocada pela perninha azul do amarelo, na meiose. E aí, a gente vai ter a troca de material genético e variabilidade genética, tá? Acho que essa é a etapa mais importante da meiose. E ela vai formar, diferente da mitose, que forma duas células 2N, a meiose forma 4 células N, 4 células haploides, que vão se unir com outra célula haploide da mulher, por exemplo. A célula haploide do homem vai se unir com a célula haploide da mulher, formando 46 cromossomos, visto que um N tem 23 cromossomos, tá? E aí a gente tem um quadrinho aqui de resumo comparativo da mitose e da meiose. A mitose, ela ocorre em células somáticas, ou seja, as células normais do corpo, objetivando renovar os tecidos do corpo. Seu resultado é que ela forma duas células idênticas 2N, e seu objetivo é crescimento e reparo. Na meiose, ela ocorre em células germinativas nas gônadas masculinas ou femininas não, e femininas. E seu resultado é que ela forma 4 células únicas haploides. E seu objetivo é reprodução e diversidade. Fechou? Voltando aqui para a nossa aula, a gente entra nos agentes reguladores, que talvez seja um dos tópicos mais importantes da nossa aula, né? Talvez seja não, é um dos tópicos. Não posso falar que é o mais importante, porque tem outras mais importantes também. No ciclo celular vão existir pontos de controle, que a gente vai chamar de checkpoints, que serão verificados pelas proteínas reguladoras. Foi como eu já falei para vocês, da Blitz. E aí a gente vai ter principalmente as ciclinas, as CDKs e as P53.
As CDKs são as quinases dependentes de ciclina. E dentre as ciclinas vamos ter várias outras ciclinas numéricas, né, de 1 a 4. E aí, acho que não precisa detalhar muito isso, mas é importante a gente entender a função desses três. Então, as ciclinas e as CDKs elas ativam as etapas do ciclo celular no momento certo. E a P53, que vai ser a chamada guardiã do genoma, ela interrompe o ciclo se detectar danos ao DNA. Nesse sentido, a gente vê que se houver pareamentos errados, se houver danos às fitas, se houver quebra de fitas, as ciclinas e CDKs vão atuar nesses problemas para tentar regular o ciclo celular. E a P53 a gente vai ver como ela funciona já já, tá? Ela vai funcionar ou reparando a célula, reparando o DNA, ou induzindo a apoptose. E a gente chega em outro tópico muito importante, que é descobrir como que o câncer se desenvolve. Ele vai se desenvolver a partir de duas coisas, mais ou menos. Através das falhas no reparo e através da perda de supressão. As falhas no reparo serão defeitos em genes de reparo, como por exemplo o BRCA1/2. Ou seja, existirão pareamentos errados e fitas quebradas que os genes de reparo não vão conseguir consertar esse erro. E a gente vai ter também a perda de supressão, a inativação de genes supressores de tumor, como por exemplo o TP53. E a gente entra nessa diferenciaçãozinha aqui. Genes de reparo são diferentes de genes supressores de tumor. Por quê? O gene de reparo corrigem erros no DNA e os genes supressores de tumor, eles freiam a divisão celular. Apesar de diferentes, ambas atuam juntas para evitar o câncer. E aí a gente vai descobrir agora como é que funciona a P53, a guardiã do genoma. A P53 vai se ligar a sequências específicas do DNA para ativar diferentes genes. Gente, no meu estudo, eu consegui pensar nisso aqui para tentar melhorar, para deixar mais palpável e didático o nosso entendimento sobre a P53. Eu inventei esse gráfico aqui, tá? Aí a gente vai ter um gráfico da concentração de P53 pela variação do tempo. E aí a gente vai ter que vai ser um gráfico mais ou menos assim. A P53 vai aumentando sua concentração até chegar em um nível estável. E aí a gente vai diferenciar dois pontos importantes aqui. Por quê? Uma concentração muito alta de P53 vai induzir a apoptose, que é a morte programada da célula, enquanto uma concentração mais baixa de P53 vai induzir o reparo da célula. E eu quero deixar para vocês um esqueminha aqui que eu pensei, que eu elaborei. A gente vai ter uma concentração alta de P53 vai induzir o reparo através do gene
CDKN1A ou o gene, peraí que aqui ficou, me descrever aqui, ou o gene GAD-D45. E a gente vai ter que vou colocar diferente, né, para ficar mais fácil. Vou colocar o reparo embaixo, porque ele vai ser uma baixa concentração, assim como está no gráfico. E uma altíssima concentração de P53 vai induzir a apoptose através do gene Bax ou o gene Puma, tá? Acho que isso foi um tópico muito importante na minha elaboração da aula, que eu até gostei de pensar e trazer isso para vocês, apesar de eu não saber se isso realmente acontece, né? Mas é mais ou menos por concentração. E isso que acontece que eu digo gráfico, né? Esse gráfico eu acabei inventando aqui, tá? E aí a gente vai para nossa terceira parte da aula, que a gente precisa entender as neoplasias cutâneas. As neoplasias, a gente tem que uma neoplasia é um novo crescimento de tecido na pele, uma neoplasia cutânea, por conta de um distúrbio genético que gera uma proliferação celular excessiva. O câncer sempre vai ser isso, velho. O câncer sempre vai ser uma proliferação celular excessiva. E se prolifera demais, ele entra na corrente sanguínea ou linfática, causando metástase, que é a disseminação para outros órgãos. E aí a gente vai diferenciar as neoplasias benignas e malignas. Nas benignas, a gente tem que ela é de crescimento lento. Lento e bem delimitado por uma cápsula fibrosa. E as neoplasias benignas também não invadem tecidos vizinhos e não provocam metástase. Como, por exemplo, das neoplasias benignas, nós vamos ter os lipomas, teremos também os fibromas e também os nevos, que são as pintinhas, né, que a gente tem ou no rosto, ou no dorso, nas costas. E diferente das benignas, as neoplasias malignas são de crescimento rápido, pouco delimitadas, que infiltram e destroem tecidos vizinhos. E aí a gente entra no conceito de metástase. Que é a disseminação do câncer para órgãos distantes através da corrente sanguínea ou linfática.
que a exemplo nós vamos ter o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Existem mais outros tipos de câncer de pele, mas nós vamos focar nesses três, que é o nosso objetivo da nossa aula. E aí a gente entra no ponto mais importante da nossa aula, que vai ser a fisiopatologia do câncer de pele, que foi uma parada que é um pouco mais difícil de entender, mas que eu consegui resumir bem e facilitar para vocês entenderem. Normalmente a gente vai ter uma fisiologia específica para cada câncer de pele, e vamos estudar a especificidade da fisiopatologia do carcinoma do baso celular, do espinocelular e do melanoma. Mas a gente pode afirmar que a radiação solar é o principal agente carcinogênico. Por quê? A luz ultravioleta vai causar danos ao RNA, danos diretos ao RNA, que vai romper os mecanismos de controle do ciclo. Ou seja, os agentes reguladores não vão funcionar tão bem por conta da radiação ultravioleta que incide no DNA. E aí essas células vão escapar da apoptose e vão se proliferar indefinidamente. Aqui foi um negócio que eu pensei quando eu estava estudando. Por que a gente fala carcinoma e adenocarcinoma? E aí eu fui procurar saber. O carcinoma acontece em células epiteliais, como por exemplo a pele, e o adenocarcinoma vai acontecer em células glandulares, como a próstata, ou as glândulas que produzem saliva, ou qualquer outro tipo de glândula, tá? E aí a gente entra na fisiologia do carcinoma basocelular. Isso aqui a gente tem que saber para a prova, não tem como ficar sem saber disso, velho. A gente vai ter uma mutação no gene PTCH1 que ativa permanentemente a via Hedgehog, que vai causar uma proliferação neoplásica de células basais da epiderme. Ou seja, o carcinoma basocelular, a gente tem que lembrar do gene PTCH1 e a via Hedgehog. Falando sobre câncer aqui, focando sobre câncer especificamente, a via Hedgehog vai ser uma via fundamental na manutenção de tecidos adultos. E aí a gente entra nas características do carcinoma basocelular. A gente tem que ele vai ser um nódulo brilhoso e ele vai ter telangiectasias. Na verdade, vou escrever isso como vasos arboriformes. Vai ser bem circular e é basicamente isso. Eu acho que a maior característica do carcinoma basocelular serão as telangiectasias, que serão esses vasos sanguíneos, esses capilares mais espessos, que vai dar para ver na foto, tá? Já já a gente chega na foto e eu explico direitinho. Mas vocês têm que saber esse nome, telangiectasias, porque é uma característica do CBC. Telangiectasias. No carcinoma espinocelular, a gente vai ter uma mutação no gene TP53 e ele vai impedir a atuação correta do P53. A gente viu lá que, a depender da concentração de P53, ou vai ter apoptose ou vai ter reparo. E impedindo o guardião do genoma de trabalhar, a gente vai ter uma proliferação neoplásica de células da camada espinhosa da epiderme. Como consequência disso, a gente vai ter um nódulo que ele vai ser mais ou menos ulcerado, ou seja, ele vai poder provocar feridas. Ele vai ser de característica áspera também, não vai ser liso como o carcinoma basocelular. E pode conter sangramentos, né? E aí a gente entra no melanoma, que vai ter 3 vias fisiopatológicas, que para poder ativar o melanoma, né? A gente vai ter a via do gene BRAF, ou seja, a radiação ultravioleta vai causar modificações no gene BRAF,
que vai ativa permanentemente a via MAPK, que vai causar uma proliferação neoplásica de melanócitos, tá? E aí a gente entra na via do gene NRAS, que RAS é uma família, né? A gente vai ter o KRAS, o HRAS e o NRAS. Nesse caso aqui, o NRAS vai ativar de novo, permanentemente, a via MAPK e vai provocar uma proliferação neoplásica de melanócitos. E por último, a terceira via fisiopatológica do melanoma, a gente vai ter uma alteração no gene CDKN2A, desculpa, que vai causar a perda do checkpoint na fase G1 ou S, na fase G1 e na fase S, que vai provocar outra proliferação neoplásica de melanócitos. Geralmente, a gente vai utilizar, para identificar um melanoma, o sistema A, B, C, D, E, no qual o A a gente vai ver a simetria do melanoma, ou seja, a gente traça uma linha ao meio desse melanoma e vê se ele é simétrico. Com certeza que ele não é simétrico, tem formas diferentes. No B a gente checa as bordas. No C a gente vê a cor, se é de uma cor preta ou marronzada. No D a gente analisa o diâmetro, que se for maior que 6 milímetros, é caracterizado como um melanoma. A gente analisa o diâmetro, né? Que é essa distância aqui. E aí a gente vê a evolução dos dias, né? Se evolui rápido durante os dias. E é isso. Tá? Aí agora a gente vai entrar na parte dos diagnósticos do câncer de pele e do tratamento, que são as partes finais da nossa aula. Nos diagnósticos. E aí eu vou mostrar as fotos dos tipos de câncer, né? A gente vai ter a dermatoscopia, que vai ser um exame que a gente vai utilizar um dermatoscópio, que vai utilizar lentes de aumento e luzes mais fortes. E aí a gente vai procurar, nessa dermatoscopia, telangiectasias, que são características do carcinoma basocelular, úlceras, que são características do carcinoma espinocelular, e o sistema BCDE do melanoma. A gente vai analisar se o diâmetro é maior que 6 centímetros, se tem assimetria, se a cor é preta ou amarronzada, se teve evolução recorrente, e por aí vai. Esse é um tipo de diagnóstico do câncer de pele. E aí a gente vai ter o diagnóstico definitivo, que vai ser a biópsia e o estudo histopatológico para analisar o índice de Breslow, que eu vou falar mais à frente na cirurgia de moço, aqui embaixo. A biópsia excisional retira tudo. E na biópsia incisional, retira uma parte, tá? E aí, fica meio estranho falar de incisional, né? De retirar apenas uma parte do câncer, mas acontece que existe esse processo também, mas devem ser pouco utilizados. Porque retirar apenas uma parte do câncer, o câncer ainda vai voltar, né? Então, o protocolo de conduta correta é a biópsia incisional do câncer, para a gente retirar todo esse câncer e não sobrar nenhuma célula maligna que continue se reproduzindo em nosso organismo. E aí a gente vai pesquisa de metástase através de biópsia de linfonodo, né? Quando a gente faz a biópsia do linfonodo, se ele ultrapassou uma barreira, é porque houve metástase e disseminação para outros órgãos. E aí a gente vai ter o tratamento através da criocirurgia, que era a cirurgia, vai da crioterapia, né? Crioterapia é o tratamento com temperaturas muito baixas. E nesse caso aqui nós vamos utilizar o nitrogênio líquido para retirar pintas, que são os nervos, ou retirar o nódulo do carcinoma basocelular, do espinocelular ou do melanoma, tá? Mas no melanoma a gente vai preferir utilizar a cirurgia de moço, que a gente vai identificar
quanto de profundo esse câncer atingiu e invadiu os tecidos, tá? E a gente usa também pomadas tópicas, como a exemplo do 5-fluoracilo, que a gente vai ser chamado, e vocês podem ver por aí nas literaturas como 5-FU, 5-FU. E ele vai bloquear a síntese de DNA e RNA. A gente vai utilizar radioterapia com radiação de isótopos no local da lesão, e aí a gente vai ter uma morte dessas células malignas e também de células saudáveis, né? É um tipo de tratamento. E a imunoterapia que vai ensinar o nosso corpo a combater esse tipo de lesão. E aí a gente chega no mais importante. Não dá para ir para a prova sem entender a cirurgia de Mohs. A cirurgia de Mohs, ela inicia com uma biópsia excisional, ou seja, a gente tenta retirar tudo desse câncer, desse carcinoma ou do melanoma. Aqui eu vou fazer meio que um corte transversal, tá? A gente tem uma velhinha que tá com um câncer e a gente faz uma biópsia excisional e aqui a gente tem um corte transversal para a gente analisar a profundidade disso aqui, tá? E aí na cirurgia a gente vai estar com um patologista que vai seccionar em lâminas e vai ver até onde há presença de células cancerígenas. E aí a gente vai ter que a nossa conduta vai ser traçada pelo índice de Breslow. O índice de Breslow traça a nossa conduta. Ou seja, se esse melanoma for menor ou igual a 1 milímetro de profundidade, a gente retira mais 1 centímetro de tecido das margens. Se o melanoma for maior que 1 milímetro ou menor ou igual a 2 milímetros, a gente retira 1,5 centímetros de margem. E se o melanoma for maior que 2 milímetros de profundidade, a gente retira entre mais 2 e mais 3 centímetros de margem, fechou? E agora eu tenho que mostrar a foto, né? Vou mostrar aqui agora, peraí. E tá aqui a foto no nosso guia de estudo, tá? A gente vai ter que o carcinoma basocelular, a principal característica serão suas telangiectasias e o brilho. Vocês conseguem ver que aqui está refletindo bem a luz? É porque é mais brilhoso essa parte aqui. As telangiectasias são espessamentos de capilares sanguíneos e dá para ver, né? Visível em olho nu e também na dermatoscopia. No carcinoma basocelular a gente vai ter uma pequena presença de ulcerações aqui, pequenas feridinhas. Vai ser um nódulo bem delimitado também, assim como o carcinoma basocelular. E é isso, vai ser mais áspero. Vocês estão vendo que aqui são lesões mais ásperas ao redor? E aí a gente vai ter um melanoma, né? Que ele não vai ter assimetria. Como vocês podem ver aqui, o formato dele é mais ou menos assim. E a gente vai utilizar o sistema ABCDE. A gente vai analisar simetria, bordas, cor se é amarronzado ou preto, o diâmetro se é maior que 6 milímetros ou não, e a evolução, que é a mudança rápida de cor ou tamanho. Fechou? Peço que vocês façam, que é o índice de Breslow aqui, ó. O índice de Breslow vai analisar a profundidade do quanto que esse carcinoma atingiu, né, os vasos, ou de profundidade dos tecidos, né, até atingir um vaso sanguíneo e causar metástase, que é o que não queremos, né. Cadê aqui? Façam as questões de fixação, tá? Respondam as questões de fixação. Ou deixem para responder antes da prova, né? Porque com o tempo a gente vai esquecer desse assunto e a gente vai precisar escrever. Quando a gente escreve, a gente sabe do assunto. Se a gente não sabe escrever sobre nada, é porque a gente não sabe nada e aí tá um ponto importante pra gente focar pra nossa revisão pré-prova, tá? Aqui estão as respostas e aqui foram as referências utilizadas na produção desse material e na produção dessa aula, fechou? Valeu, galera. Até mais.